Olá, meu nome é Eduardo e esse é o seu canal, canal de administradores de microempresa. O assunto que iremos abordar hoje é custos variáveis. Definindo primeiramente para você o que são custos variáveis. Montagem de produto. Se aquilo que você vende aí no seu comércio, na sua atividade comercial, o seu produto ele é resultado da somatória de vários outros subprodutos, ou seja, você precisa trabalhar outros ingredientes para a montagem final do seu produto, então o custo variável nada mais é do que a soma de todos esses itens, insumos que compõem o seu produto final. Eles podem ser variáveis de acordo com a quantidade que você utiliza para a produção do seu produto, a quantidade que você vai vender efetivamente no mercado e a quantidade que você perde na produção do seu produto. Eu vou citar como exemplo aqui, nesse vídeo, a confecção ou a montagem de marmitex. Por que a montagem de marmitex? Primeiro, que é um produto que a maioria das pessoas conhece. Segundo, que ele é um produto final. Eu chamo de produto final porque nada mais é a somatória de vários outros subprodutos, vários outros itens, vários outros insumos que compõem o produto final marmitex. Então vamos citar o exemplo aqui. Então, para o marmitex você precisa usar arroz, feijão, óleo, embalagem, gás, enfim, são vários insumos que você vai precisar trabalhar um a um, e uma determinada quantidade desses insumos se somando vai produzir o produto final, que é o marmitex, para ficar bem claro para você. E esse custo ele pode variar, por exemplo, vamos usar o arroz como um exemplo para a quantidade que é perdida durante a produção que eu cito aqui. Se você cozinhar 5 kg de arroz, 5 kg de arroz vai render 25 marmitex. Se você queimar esse arroz, você vai ter que cozinhar mais 5. Então você vai ter um custo de 10 kg de arroz para produzir só 25, porque os 5 que você queimou você vai ter que jogar fora, você não vai usar. Só citando um exemplo, né? Então o custo variável montagem de produtos é isso aí, é a somatória de todos os itens que compõem o seu produto, e ele é variável de acordo com a quantidade que você utiliza e a quantidade que você vende. Para você, meu amigo administrador de microempresa, que não vai produzir nada, ou seja, você vai comprar um produto acabado e revender, o seu custo variável nada mais é do que o valor que você paga nesse produto ou nesses produtos que você vai vender na sua atividade comercial. Vamos citar um exemplo é uma papelaria. Uma papelaria tem vários itens: papel, sulfite, caneta, borracha, enfim, são centenas ou se não milhares de itens numa papelaria, e o seu custo variável nesse caso é o valor que você paga de cada item que você vai revender, entendeu? Mas assim, na composição do custo total ele não muda, ou seja, você tem mais para frente vocês irão ver, né, que tem o custo variável, o custo fixo, que vai te dar o custo total da sua atividade ou da sua operação. Para você entender um pouco mais do custo, eu estou aqui explanando agora o custo total e o preço de venda, mas calma que a gente vai
abordar cada um desses itens para você ter uma noção exata daquilo que você faz ou daquilo que você pretende fazer. Então vamos lá, o custo variável ele faz parte, ele compõe o seu custo total. Por que ele compõe o custo total? Porque você também tem o custo fixo do seu negócio, o custo fixo do seu produto. É um assunto que a gente vai abordar mais adiante e eu expliquei para vocês no início desse vídeo por que eu comecei fazer esse vídeo treinamento no custo variável. O preço de venda nada mais é do seu custo total mais a sua margem de contribuição. Muitas pessoas têm o triste hábito, o vício de falar que é o lucro. Não, o lucro não vem do seu preço de venda. É lógico que é outro assunto que a gente vai abordar mais para frente, para você ter uma noção do que é lucro e o que é margem de contribuição, ok? Vamos lá, como é que você consegue identificar o seu custo variável? Primeiro você precisa destrinchar o seu produto final, ou seja, pega aí uma caneta, um papel e escreva item por item, ingrediente por ingrediente, componente por componente que compõe o seu produto final. Seja ele marmitex, seja ele uma camisa, seja ele qualquer tipo de produto que você venha a montar ou fabricar. Isso é importante, não esqueça nada, porque você vai precisar dessa lista mais para frente. No meu exemplo aqui, como eu falei para vocês, que eu iria utilizar a marmita. Por quê? Porque você tem num único produto, numa única marmita, mais de uma dezena de insumos, mais de uma dezena de ingredientes ou mais de uma dezena de componentes. A lista de insumo básica que eu pesquisei aqui na internet e coloquei aqui, lógico que vai mais, né? Mas assim, como referência, tá ótimo para a gente ter uma noção de fazer a lista dos ingredientes que vai para a gente formatar o nosso custo variável. Então a gente tem arroz, feijão, cebola, óleo vegetal, entre outros. Aqui eu já joguei numa plataforma de cálculo que ela me deu já exatamente os valores que eu preciso saber. Então vamos lá. O arroz, o rendimento, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui na internet, para cada marmitex se usa 200 gramas de arroz. Eu consigo comprar o arroz aí no mercado com um pacote de 5 quilos, né? Eu usei esse exemplo de 5 quilos para ficar bem nítido para você como o produto se apresenta no mercado. Então, se você compra um outro produto aí e você vai comprar ele numa quantidade maior, é essa quantidade que você vai ter que colocar nessa planilha de custo para você poder fazer os seus cálculos. Como nós estamos utilizando gramas para compor a marmitex, como a gente pode ver lá na frente que eu coloquei 200, ou eu coloquei não, né? A pesquisa que eu fiz determina que 200 gramas de arroz é um componente para uma marmitex. Eu tenho que transformar o pacote de 5 quilos em gramas para a gente fazer os cálculos. Então, como vocês podem observar aqui, em um pacote de 5 quilos eu tenho 5.000 gramas, certo? Então eu igualei as duas aí, o rendimento e a unidade apresentado para a gente poder fazer o cálculo. O custo aproximado do produto no mercado, eu coloquei R$10, tá um pouquinho mais, tá? Mas eu coloquei R$10 para efeito de exemplo e arredondamento. Se você pegar 5.000 gramas e dividir por 200 gramas, você vai ter a quantidade de 25 marmitas. O que isso significa? Esse cálculo está mostrando para mim que em um único pacote de 5 kg de arroz eu consigo fazer 25 marmitas, certo? No custo unitário, se você ver lá, custo aproximado R$10 e você dividir por 25 marmitas, você vai ter o valor unitário, que é o custo variável desse insumo arroz, 40 centavos por marmita. E assim segue os outros ingredientes. Se você enfrentar qualquer dificuldade com relação a computador,
ao programa, acessa um programa que possa te fazer esses cálculos, eu estou aqui fazendo uma explanação para você fazer o seu custo variável por ingrediente de uma forma tradicional, no papel, caneta, entendeu? E como você pode observar aqui, ó, eu usei como exemplo o pacote de arroz, 5 quilos, e transformei já em gramas. Por quê? Porque de acordo com o nosso exemplo, para cada marmita a gente utiliza 200 gramas de arroz, então eu tenho que igualar as casas. Então eu transformei 5.000 gramas, os 5 quilos 5.000 gramas, porque na Marmitex eu uso 200 gramas de arroz. O cálculo é bem simples. Você pega os 5.000 gramas e divide por 200 gramas, que nós vamos chegar no resultado de 25. Esse 25 nos demonstra que para cada pacote de 5 kg de arroz a gente vai poder montar 25 Marmitex, certo? E para chegar ao custo unitário desse insumo, você pega o valor do pacote de arroz, no caso do nosso exemplo R$10, e divide pela quantidade de Marmitex. Nós vamos chegar no resultado de 40 centavos. Ou seja, o ingrediente, o insumo, o componente arroz tem um custo variável unitário de 40 centavos no meu produto final, que é o Marmitex. Evidentemente que cada produto final ele tem uma lista de componentes, uma lista de insumos, uma lista de ingredientes, e é muito importante você fazer essa sua lista. Por que que é importante? Porque custo é a base de qualquer produto. Se você não tem controle dos seus custos, você não vai ter margem. Se você não vai ter margem, você não consegue atingir um equilíbrio da sua empresa com as suas contas. E num passo adiante não vai conseguir gerar lucro para sua empresa. Tá ok? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, mande para mim nesse e-mail admmicroempresas@gmail.com. Na medida do possível a gente vai estar retornando e te auxiliando nas suas dúvidas. Obrigado pela sua audiência e espero que você coloque aqui embaixo o seu comentário, suas dúvidas e contribua com o nosso canal.